Olá, paz seja contigo. Eu estou passando aqui para compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Algo que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nós nunca tivemos tanto tempo para meditar, para orar, para buscar a presença de Deus. Nós nunca pensávamos que nós poderíamos estar tanto tempo disponíveis, não é verdade? E eu trouxe uma palavra sobre isso para nós meditarmos nesse momento. Eu trouxe uma palavra sobre dependência, motivos para nós estarmos na dependência de Deus. A gente sempre ficava procurando, uma forma de dar tempo para Deus. E quantas vezes nós nos desculpamos, dizendo: o meu trabalho, os meus afazeres, as minhas tarefas me impediam de buscar mais a Deus. Quantas vezes em nossas orações nós falamos: eu gostaria de buscar mais a Deus, como eu gostaria de ter mais tempo para Deus. Interessante o que Deus fez. Um vírus que fez com que a gente fizesse um lockdown na nossa vida. Parasse tudo e priorizasse a nossa casa, priorizasse a nossa família e encontraríamos tanto tempo para buscar a Deus. Tanto tempo para estar na presença de Deus. E orando nesta madrugada, Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar ela com você nesse momento. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 16, que diz: portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Essa palavra veio muito forte ao meu coração, porque o apóstolo Paulo fala aos romanos aqui de uma forma muito clara, dizendo que tudo que nós conquistamos não é mérito nosso, não é dentro da nossa capacidade humana, mas é pela misericórdia de Deus. Isso demonstra que nós somos totalmente dependentes do nosso Deus, não é verdade? Que nós somos totalmente dependentes de Deus. Você está me entendendo? Você que está aí do outro lado da tela me ouvindo nesse momento, você é totalmente dependente de Deus para tudo. Para levantar da sua cama, como diz o salmista, deitei, dormi, me levantei porque tu me sustentaste. Porque a graça de Deus está sobre nós, e quando Paulo vai e reclama para Deus, e Deus dá uma palavra para ele dizendo: a minha graça te basta, o Senhor estava dizendo: basta que você esteja na minha dependência. Porque se você estiver na dependência do Senhor, eu coloquei 3 motivos apenas. Só 3 motivos para você estar na dependência de Deus. 3 motivos pelos quais você deve estar na dependência de Deus. Primeiro, porque quando estamos na dependência de Deus, Deus não nos desampara. Olha o que diz a palavra do Senhor: não te desampararei, uma palavra dada ao profeta Isaías: não te deixarei, nem te desampararei. Deus não nos desampara. Deus está comigo, Deus está com você. Então, o primeiro motivo para eu estar na dependência de Deus é eu entender que Deus não me desampara jamais. Jamais. E eu quero usar como exemplo disso José. Olha tudo que José passou. José foi lançado numa cisterna, pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Ele foi desamparado, ele foi abandonado pela sua própria família. A própria família de José, os seus próprios irmãos, intentaram contra a vida dele. Quantas vezes pessoas da nossa própria casa
nos abandonam, pessoas da nossa própria casa nos esquecem, pessoas da própria casa nos perseguem. José foi um exemplo muito claro do que é estar na dependência de Deus. José foi jogado naquela cisterna e eu fico imaginando como ele se sentiu dentro daquele buraco, como ele se sentiu dentro daquele poço. Totalmente desamparado, talvez com medo, amedrontado pela situação, né? Mas ele sabia que se ele estivesse na dependência de Deus, Deus iria honrá-lo e Deus iria cumprir o sonho que ele havia tido. Por 2 vezes ele sonhou e Deus mostrou que ele seria Deus na vida de José. Mas isso não o impediu de viver uma trajetória. Ele foi jogado naquela cisterna, foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi assediado pela esposa de Potifar, foi caluniado injustamente, foi jogado numa prisão, foi esquecido pelos seus próprios amigos dentro daquela prisão por 7 anos. Mas no momento certo, Deus dá a vitória para José e cumpre o sonho que José havia tido. Cumpre a promessa, não o desampara, mesmo diante de tais circunstâncias. E eu pergunto para você, o que você está vivendo, o que você está passando? Será que não é um problema de ordem familiar? Será que não é um problema dentro da sua família? Ciúmes, inveja, intriga, discórdia, confusão, calúnias, perseguições. Eu quero dizer para você que Deus não te desampara. Há um motivo para você estar na dependência de Deus, porque Deus não te desampara. Então entenda isso, permaneça na dependência de Deus, porque Deus não te desampara. O segundo motivo, quando você está na dependência de Deus, você está protegido. E eu trago para você a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Tente imaginar o coração desses filhos de Deus. Tente imaginar como se sentia Sadraque, Mesaque e Abednego no momento que estavam caminhando em direção àquela fornalha. Quantas vezes nós estamos vivendo uma prova de fogo na nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivendo uma prova de fogo na nossa vida e a gente pensa, será impossível. Não há como eu sair dessa situação. Mas Isaías também diz, quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são protegidos pela graça e o favor divino. Eles entram dentro daquela fornalha aquecida 7 vezes mais e lá de fora o rei não vê apenas 3 homens dentro daquela fornalha, mas 4, e o 4º homem semelhante ao Filho de Deus, com vestes brancas, semelhante a um anjo, porque a palavra de Deus diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem. Entenda isso, meu querido, entenda isso, minha querida. Deus não te desampara. Esteja na dependência de Deus, porque quando nós estamos na dependência de Deus, Ele nos protege, não nos desampara e ainda nos protege. O que acontece? O Senhor livra Sadraque, Mesaque e Abednego de uma situação improvável, de uma situação impossível. Ninguém podia acreditar que esses 3 homens iriam sair dali e nenhuma manchinha de fumaça havia nas suas vestes. Meu querido, quando estamos na dependência de Deus, estamos protegidos, blindados pelo poder do Altíssimo.
E o terceiro motivo para nós estarmos na dependência de Deus, que quando estamos na dependência de Deus, nós temos fé. Nós temos fé. E eu quero trazer para você a fé do centurião. A fé do centurião que disse: Senhor, eu também sou um homem de autoridade. Eu também tenho servos, eu também digo a este vai, aquele outro vem e ele vem. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas uma só palavra tua, eu sei que alcançará o meu servo lá na sua casa. Alcançará o meu servo lá no seu leito de enfermidade. A fé daquele homem e a resposta de Jesus foi que ele não havia visto ainda em Israel uma fé como a fé daquele homem. A fé do centurião ficou marcada na história do ministério de Jesus como uma fé sobrenatural, como uma fé extraordinária. A fé que eu e você temos que ter, a confiança que eu e você temos que ter. Quando nós dependemos de Deus, nós entendemos que a nossa vitória vem através da fé. Então eu quero deixar para você esta palavra que Deus me deu, compartilhando com você e falar para você: compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa. Diga para eles, há uma palavra de Deus para a tua vida. Esteja na dependência de Deus, porque quando estamos na dependência de Deus, Deus nos dá a vitória. Então, para você que está preocupado aí nos dias de hoje, preocupado, com medo talvez de perder o seu trabalho, trabalhando em home office, quem sabe preocupado com o que vai vir daqui para frente, eu quero dizer para você, não se preocupe. Dependa única e exclusivamente de Deus. Todos nós estamos vivendo um momento difícil, mas o que nós precisamos entender, eu e você precisamos entender, é que quando estamos na dependência de Deus, Ele provê o recurso necessário. Ele provê as questões necessárias para a nossa vida. Ele traz a solução para cada um dos nossos problemas, para cada um dos nossos questionamentos, para as circunstâncias que nós estamos vivendo. Esteja na dependência de Deus. Fique totalmente dependente de Deus, para que Ele não te desampare, para que você esteja protegido, para que a sua fé seja fortalecida, porque a nossa fé é fortalecida no Senhor. Ele diz que Ele nos fortalece através da sua força e do seu poder. Então que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Os dias estão difíceis? Sim, mas nós confiamos num Deus que nos dá vitória. E nós já sairemos dessa quarentena muito mais fortes. E vamos dizer como Caleb depois de 40 anos. Caleb também viveu uma quarentena. E não foi de 40 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias. Ele viveu uma quarentena de 40 anos. Mas no dia em que ele recebe a sua bênção, a sua vitória, ele diz: hoje eu ainda tenho a mesma força daquele dia em que o Senhor me prometeu, da mesma força daquele dia que o Senhor me fez uma promessa. E ainda tenho a mesma força e o mesmo vigor para sair. Eu tenho a mesma fé e a mesma força para derrubar os meus inimigos que se levantarem contra mim. Eu vou tomar posse da herança, da terra, da bênção que o Senhor me prometeu naquele dia, quando eu não duvidei da promessa de Deus que Ele nos daria a terra prometida. Então, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Enquanto você estiver totalmente dependente de Deus, o caminho se abrirá.
Deus fará o caminho no meio do mar se abrir para você passar. Deus abençoe grandemente a tua vida. Fique com Deus e lembre-se, totalmente dependente de Deus é o que somos, é o que precisamos ser. Deus abençoe você.